Muito bem. Então, novamente, boa noite a todos. Eu sou o professor Bonato, nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Segurança no Trabalho. Enquanto os colegas estão entrando na sala, eu vou compartilhar a minha tela e rever algumas informações importantes. Professor, o senhor está mutado. Agora sim. Desculpa, o meu microfone estava no mudo, e talvez por isso vocês não estavam me ouvindo. Então, novamente, boa noite a todos. Vamos dar início aqui à nossa segunda aula do curso de Segurança no Trabalho. E agora sim, Micaela, se você tem alguma dúvida, você pode abrir seu microfone e fazer a sua pergunta. Se não, vamos dar início, então, ao nosso encontro. E eu já estou compartilhando a tela com vocês. Só confirma para mim se vocês estão vendo a minha tela. Professor, Sim, o microfone da Micaela está com problema. Ela sem não está problema. conseguindo perguntar. Ela pode usar o chat, viu, Micaela? Você pode usar o chat e aí eu verifico aqui a sua pergunta no chat, tá bom? Olha, então, se a questão é sobre o Moodle, eu vou, como vocês estão vendo aqui, a primeira coisa importante é vocês conseguirem acessar o Moodle. Então, eu enviei para vocês o link, né, que o número do curso é esse daqui, 6029. Então, se você clicar nesse link aqui, que foi enviado para vocês no SIGA, vocês caem na tela de login. O login é o CPF, o password é o mesmo que você usa no SIGA. E como todos vocês foram matriculados no SIGA, automaticamente vocês estão matriculados no Moodle, tá certo? Aí, ingressando no ambiente virtual, o que vocês têm que fazer? Bom, de imediato, existem atividades avaliativas e atividades educativas que vocês têm acesso, por exemplo, todos os vídeos com aulas ministradas nos anos de 2022, 2021 e 2020. Então, de certa forma, vocês têm acesso, então, a discussões que houveram em diferentes temas importantes da segurança no trabalho, em especial da segurança com eletricidade, né, NR10, e vocês podem acessar esses vídeos a qualquer dia, a qualquer hora, né, conforme nós formos evoluindo no curso. Uma outra coisa importante que eu gostaria que vocês atentassem é o nosso planejamento da disciplina aqui. Então, já estão definidas as datas das avaliações, né? Eu compartilhei com vocês no primeiro dia de aula. A primeira avaliação vai ser dia 21 de setembro, online, ou seja, no próprio ambiente Moodle. A segunda avaliação vai ser presencial, na sala I2105. A terceira avaliação vai ser online. A quarta avaliação presencial, também na sala I2105. E para aqueles que precisarem da SUB, dia 14/12, também presencial. Existem exercícios a serem resolvidos, né, no ambiente virtual de aprendizagem, né, e também desafios investigativos. Eu já propus a vocês uma atividade que vocês têm que entregar na próxima, o primeiro desafio investigativo, ó, no próximo dia 23. Portanto, na próxima quarta-feira. Esse trabalho é individual. O que consiste esse trabalho? Ele consiste em vocês buscarem uma notícia de jornal, né, ou na internet, onde conste a ocorrência de um acidente envolvendo eletricidade. E
vocês vão aplicar um método de investigação de acidentes chamado 5W2Hs. Ou seja, o, o primeiro W, what, o que aconteceu? Who, quem fez ou quem participou da ação? Where, onde ocorreu? When, quando ocorreu? Why, por que ocorreu aquele acidente? Então, aqui estão os 5 Ws, né, dessa metodologia. E os 2 Hs? O how, como ocorreu, e how much, quanto custou esse acidente em perdas materiais, perdas de vida, ou de tempo, ou de recursos, né, para a normalização daquela situação. Então, esse é o primeiro passo, aplicar o método 5W2Hs, analisando um acidente envolvendo eletricidade, e fazer uma análise crítica, respondendo a essas perguntas aqui, a partir das informações que vocês obtiverem nesse noticiário. E depois, a segunda questão, o que você faria para evitar que esse acidente acontecesse novamente? Então, tem aqui a descrição do trabalho e vocês vão entregar, né, clicando aqui neste item, primeiro desafio investigativo, e você vai adicionar o seu arquivo. Eu sugiro que você faça um arquivo em PowerPoint. Por quê? Porque nas próximas aulas, incluindo na próxima quarta-feira, eu vou sortear alguns de vocês para apresentar o resultado do seu desafio investigativo. E, em cima disso, nós vamos discutir técnicas de análise, né, das causas de ocorrência de acidentes e como fazer a prevenção desses acidentes, tá certo? Outra questão também que eu queria compartilhar com vocês, eu indiquei para que vocês assistissem o primeiro vídeo, esse vídeo aqui com orientações, né, da primeira aula do ano de 2022. Por quê? As informações que são compartilhadas aqui são bastante relevantes e bastante atuais para vocês nesse curso em 2023. Então, quem não viu o vídeo, sugiro que assista esse vídeo aqui. E também tem um outro vídeo que eu compartilhei e deixei disponibilizado para vocês, e enviei um e-mail também, esse de um encontro que eu fiz uma apresentação, uma síntese do curso de segurança do trabalho para os alunos de introdução em engenharia elétrica, onde é abordado o aspecto mais importante do trabalho com eletricidade que eu comentei na aula passada. Alguém se lembra? Qual é a maneira mais segura de trabalhar com eletricidade? Alguém saberia responder? Pode abrir o microfone, sem problema. Não tem eletricidade. Não ter eletricidade. Por quê? Professor, Você elimina o problema na fonte, tá certo? Diz aí, Tiago. esse último link aí dessa reunião aí que o senhor falou que enviou, eu tentei abrir no e-mail e não abriu. Dava que o Drive não tinha acesso, alguma coisa assim. Deixa eu clicar aqui, nós vamos ver, então. Esse um aqui, tá certo? Vamos ver, às vezes... Aí, Ah, tá. O arquivo que você solicitou não existe. Tá. Ah, foi bom vocês me informarem, porque aí eu posso verificar, provavelmente, no Google Drive tem um limite lá de armazenamento, então não se preocupem, eu posto de novo esse link lá, corrijo o link. Mas seria interessante que vocês assistissem, tá bom? Eu vou verificar e corrijo isso e informo vocês. Agora, o primeiro link, vocês conseguiram assistir, correto? Alguém conseguiu assistir o primeiro sim, link? abriu normal. Abriu normal. Excelente. Muito bem. Alguma outra questão em relação ao primeiro desafio investigativo? Todos entenderam? Professor, mas é em grupo? Não, é individual. Cada um de vocês tem que fazer, né, o desafio investigativo. Tá certo? Perguntas? Fui claro? Maravilha. Bom, outra questão, existem exercícios para vocês responderem. Vou clicar aqui no exercício 1. Ele tem um prazo para ser feito. Olha só, ele abre dia 23
e fecha na quarta-feira, dia 6 de setembro. Então, é, é, obviamente, se você tentar responder agora, não, o questionário não está disponível. Então, fiquem atentos a esses exercícios, porque todas as atividades avaliativas, desafios, exercícios, atividades individuais, atividades em grupo, né? O segundo desafio investigativo já está postado, né? Vão compor os seus conceitos nessa disciplina, tá bom? Para facilitar, a gente vai começar, eu dividi aqui em 3 módulos principais o nosso curso. O primeiro é o módulo que trata de segurança, entender o que é segurança no trabalho, né? E depois nós vamos tratar de segurança com eletricidade. Basicamente, vamos estudar a NR10. E, por fim, nós vamos estudar primeiros socorros e combate a incêndio. Então, para aqueles que ainda têm assim, alguma dificuldade com eletricidade, eu deixei aqui, né, noções de eletricidade, tem vídeos aqui do canal History Channel, né, falando da história do Nikola Tesla, que eu achei interessante que vocês verifiquem, e outros vídeos interessantes sobre eletricidade, tem o manual de instalações elétricas residenciais, enfim, se alguns desses links não estiverem funcionando, vocês peguem o título, né, de cada um dos vídeos e cliquem, né, no YouTube e vocês vão conseguir ter acesso aos materiais, tá bom? Alguma pergunta em relação ao Moodle? Esclareci sua dúvida, Micaela? Fui claro? Você pode colocar no chat se você não tiver o seu microfone. Sim? Perfeito. Maravilha. Então, hoje, o que nós vamos começar a tratar? Nós vamos tratar de conceitos essenciais ligados à segurança no trabalho. Então, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação e só confirmem se vocês estão vendo a minha tela agora em modo de apresentação aqui. Noções de higiene ocupacional e segurança do trabalho. Todos estão vendo? Sim. Sim. Eu vou pedir um favor para vocês. Se os colegas chegarem atrasados e tentarem entrar, vocês podem autorizar eles a entrar na sala, tá? Acredito que chega uma mensagem, cada vez que aparece aí esse barulhinho, aparece para mim aqui, tem alguém querendo entrar. Então é só clicar e autorizar eles a entrarem, tá bom? Senão eu tenho que ficar toda hora alternando aqui entre a tela do Teams e essa apresentação. Vamos então. Estamos com 48 pessoas na sala. Por que estudar segurança no trabalho? O que tem a ver segurança do trabalho com higiene ocupacional? Né? Esses termos, né? Saúde ocupacional, higiene ocupacional, segurança no trabalho, eles foram evoluindo ao longo do tempo. Então, para entender essa história da segurança no trabalho, da higiene ocupacional, a gente tem que voltar na história, né, da evolução do trabalho ao longo do tempo, onde os perigos foram sendo identificados e o trabalhador foi adoecendo em função das precariedades existentes no ambiente de trabalho. Então, esse material aqui, que eu estou compartilhando com vocês, foi elaborado pelo engenheiro Carlos Henrique Silveira, né, que é o engenheiro de segurança do trabalho da Unifei, a técnica de segurança do trabalho, a Rosimeire, com a colaboração aqui do Ebenezer, tá? Então, eu tenho autorização para utilizar esse trabalho com vocês. Então, vamos tratar aqui, né? Vocês já viram esse símbolo aqui, uma cruz verde, né? É o símbolo da segurança no trabalho. Que temas nós vamos tratar nessa apresentação aqui que vocês têm disponíveis aí no Moodle, tá bom? Como eu disse, deixa eu ver aqui, vocês conseguiram liberar a entrada dos colegas? Estão conseguindo? Então, sim, Vamos? senhor. Então eu não vou olhar mais, tá? Vocês liberam. Vocês conseguem liberar se alguém pedir para entrar? Dá tranquilo. Ótimo.
Assim eu evito de ficar alternando aqui e atrapalha aí a exposição. Mas então, olha, são 17 temas. Evolução do trabalho através dos tempos, a evolução das leis de proteção ao trabalhador, que também veio como uma resposta aos problemas que foram surgindo nos diversos tipos de trabalho desempenhados, desde eh, o trabalho na zona rural e o trabalho na zona urbana, o trabalho na indústria, o trabalho nos diferentes setores da atividade humana. Aí vamos falar de conceitos de segurança do trabalho, noções de risco, vamos definir acidentes de trabalho de acordo com a legislação trabalhista, né? Vamos falar entre aspas, benefícios, na verdade, são compensações na ocorrência de acidentes do trabalho para não deixar de prover as condições de sobrevivência aos acidentados. Então, o que é um comunicado de acidente de trabalho, o que é um comunicado de acidente em serviço? Vamos falar das responsabilidades dos empregadores e dos empregados quanto ao acidente de trabalho, a importância das ações de prevenção e estatísticas de acidentes, as fases de análise de segurança do trabalho em uma empresa, o que são riscos ocupacionais, quais os vários tipos de riscos físicos, químicos, riscos físicos, riscos químicos, riscos ergonômicos, riscos associados a agentes, né, que podem causar danos ao trabalhador. Então, físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e riscos de acidentes. São 5 classificações de riscos presentes nas normas regulamentadoras. O ambiente de trabalho e os seus tipos de riscos, causas de acidentes de trabalho e controle de riscos, o que são equipamentos de proteção individual, quais os diversos tipos para cada uma das finalidades, proteção ao indivíduo, por isso que chama EPI, o que são EPCs, equipamentos de proteção coletiva, né? Prevenção e combate a incêndios, e depois as diversas siglas utilizadas aí na legislação do trabalho, nas normas regulamentadoras, como o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, o mapeamento de riscos ambientais e o perfil profissiográfico previdenciário. A CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, inspeção de segurança do trabalho, as cores na segurança do trabalho e atividades em condições de insalubridade ou periculosidade. Tá bom? Então, nós vamos aqui nas próximas aulas tratando desses temas com um pouco mais de profundidade e vocês fiquem à vontade para fazer seus comentários, perguntas, né, observações, experiências que vocês têm ou vivências em relação a esses temas. Então, vamos começar aqui com a evolução do trabalho através dos tempos. Essa imagem aqui é até humorística, né? Mas revela, né, essa questão da evolução do trabalho artesanal para o trabalho intelectual e os riscos, né, incorridos na realização das atividades, né? Então, a gente pode falar de diversas fases, né, da produção ou da atividade humana. Uma primeira fase, produção de subsistência, onde o trabalho é feito para prover as necessidades de subsistência do homem. As atividades, basicamente, é caça, pesca, né, seria realizado principalmente pelos nômades, né? Com a fixação do homem na terra, surge, então, a agricultura, a pecuária. Então, o trabalho manual de produção agrícola, produção de natureza artesanal, né, os feudos, né? O homem aprende a plantar, cultivar, principalmente a armazenar. Né? Não precisa sair caçando os animais ou fazer o extrativismo daquilo que a natureza oferece. Então, o excesso de produção dá origem ao mercantilismo, né? Onde a troca de produtos, né, faz surgir o comércio. E com isso, né, século XVIII, a gente tem lá, século XVII, na verdade, né? 1800, a terceira fase, que é a produção industrial.
com a máquina a vapor, né? A energia hidráulica, a eletricidade, há uma transformação da sociedade, de agrária e industrial. E, com isso, o aumento da produção industrial. Então, a gente tem aqui alguns marcos importantes, né? A máquina de fiar, em 1738, a Revolução Industrial na Inglaterra, de 1760 a 1830, a atividade artesanal, né? Dependia de habilidades, né? Do artesão em construir aqueles produtos, ou prestar os serviços com uma maestria que era ensinada de pai para filho, foi substituída pelo trabalho nas fábricas. Então, grandes concentrações de trabalhadores em fábricas, na maioria delas improvisadas e, obviamente, grande número de acidentes. Então, junto com a Revolução Industrial, também veio o adoecimento do trabalhador devido à precariedade dos processos e das condições do ambiente de trabalho. Essa foto aqui é até ilustrativa, mas você mostra aqui crianças, né, num tear, né, de fiação, com acionamento aqui por correias, né, então, mas, claro que isso aqui não está funcionando, né, está parado, mas isso só revela a precariedade. Crianças trabalhavam nos teares na Inglaterra, e até vocês vão ver em situações ali, a lei de proteção dos menores aprendizes daquela época colocava alguns aspectos que hoje seria proibitivo. De forma alguma, uma criança poderia estar num ambiente tão danoso como esse. Na quarta fase, tem a produção em série, produção automobilística, Henry Ford, em 1905, e aí vem o problema da repetitibilidade do trabalho. Quer dizer, se o operário faz apenas uma tarefa, vai surgir lesão no trabalhador por esforços repetitivos. Né? Essa aceleração da linha de produção, né, que permitiu fabricar automóveis, né, em grande quantidade para atender a demanda do mercado consumidor, também trouxe danos ao trabalhador. Né? Essa sistematização de produção sequencial, padronização em grande escala, foi relatada aqui no filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin, né, que mostra as dificuldades do trabalhador nessa nova fase de produção. Quer dizer, o ser humano acaba fazendo parte do maquinário, de certa forma, e o filme ilustra isso. Os Tempos Modernos, né, quem não viu, vale a pena buscar no YouTube, e aí vocês assistam o filme. Depois temos a fase da automação tecnológica, da reengenharia, da robótica, da produção automatizada, principalmente nas indústrias automobilísticas. Os robôs fazem a maioria das atividades, né, que envolvem grande esforço e precisão, como soldagem, como aperto, como aplicação de pressão, de pintura. Então, essa diminuição da força braçal teve por consequência também, além do fechamento de postos de trabalho, né, necessidade de requalificação do trabalhador. Essa globalização impõe novas regras para os meios de produção e traz, é claro, as suas consequências também, os seus perigos, né, e as condições de acidentes envolvendo sistemas automatizados. Na sexta fase, nós temos a terceirização dos serviços. Então, serviços autônomos, cooperativas de mão de obra, né, a partir da década de 80, e essa terceirização, em busca de uma economia, né, ou talvez também justificada com um foco na atividade principal da empresa, ela transfere responsabilidades, né, para as empresas terceirizadas que, por uma questão de custo, não assumem. Então, as questões de segurança, tudo que tem custo na empresa terceirizada, é um motivador para redução, né? Então, se não houver uma gestão da empresa contratante, a empresa terceirizada precariza as condições e, inclusive, não fornece os equipamentos e o treinamento e nem a contratação adequada dos profissionais adequados para prestar o serviço.
Então, não se contrata mais um trabalhador, se contrata a prestação do serviço. Isso, de certa forma, é como se aquele trabalhador terceirizado não tem a importância, né, a sua vida não tem a mesma importância do trabalhador próprio da empresa. E isso é percebido na maioria dos processos de terceirização. Ou seja, a precarização de mão de obra, perda de direitos e sindicatos são fragilizados. E com isso, né, a ocorrência de acidentes e que acabam aí onerando, né, a própria empresa contratante pela responsabilidade solidária em alguns dos casos em que isso foi à justiça. Por fim, o que a gente conclui? Hoje nós estamos num tempo, não sei se vivemos uma sétima fase, né, em que a inteligência artificial está fazendo parte do nosso dia a dia, o uso de informática 24 horas por dia, também gera adoecimento do trabalhador. Mas é um outro tipo de adoecimento, um adoecimento psicológico, um adoecimento por Ler, Dort, né, por burnout, né, que são termos novos aí que surgem nesse ambiente de trabalho, onde o ser humano ele tem as suas atividades multiplicadas pelo uso da tecnologia, mas também em função disso é, é descartado, é substituído, a pressão é crescente, o salário é sempre insuficiente e as pessoas adoecem. Então, o ciclo de vida do trabalhador nas empresas é cada vez mais curto. Vocês devem perguntar aos seus pais, muito provavelmente eles trabalharam em uma, duas empresas, há casos de pessoas que entram na empresa e se aposentam na mesma empresa que iniciou a sua vida profissional. Isso é cada vez menos frequente. As pessoas têm um tempo de vida muito curto, né, e vai pulando de empresa para empresa em busca de melhores condições e também pelas próprias características de mutação do trabalho. Então, essa evolução dos processos de trabalho, dos meios de produção, modificaram a forma de adoecer dos trabalhadores. Doenças clássicas inerentes ao ambiente de trabalho, como bicinose, asbestose, silicose, de certa forma estão sendo controladas. O que são essas doenças? Silicose é a exposição à sílica. Então, pessoas que trabalham em minas, né, a exposição ao minério de ferro, por exemplo, a areia, isso se concentra nos pulmões, ele respira e vai petrificando os pulmões. A pessoa morre com 30 anos de idade. A asbestose está ligada a asbestos, né? São fibras, né? E bicinose está ligado, por exemplo, ao algodão. Então, quem trabalha na indústria têxtil, por exemplo, as fibras em suspensão são respiradas e causam problemas pulmonares também. Então, existem doenças que estão relacionadas com a forma de organização do trabalho, como sobrecarga, pressões por produção, demissões causadas por modificações sucessivas do processo de trabalho e da sua forma de execução. E como vai ser o trabalho de vocês? Vocês fazendo a engenharia, o que vocês esperam do ambiente de trabalho? Né? Quais serão as ferramentas, qual será o contexto do seu trabalho no setor elétrico, em geração, na transmissão, na distribuição, na indústria, no consumo? Quer dizer, certamente vocês vão e já fazem uso continuamente de recursos e ferramentas, né, computadorizadas para análise, estudos, né, proteção. Veja que cada vez mais você precisa desenvolver soluções em algoritmos que façam o sistema elétrico se tornar mais inteligente e resiliente às perturbações. Haja vista, por exemplo, o blackout que aconteceu, né, no dia de ontem, né? Vocês todos devem estar informados aí, né, das consequências desse blackout para 25 estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal. Então, veja, se o trabalho evolui,
as leis de proteção ao trabalhador também têm que evoluir. No Brasil, o que nós temos? Temos a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, né, que determina, né, as condições de relação de emprego entre quem contrata e quem presta o serviço. Então, entre o empregador e o empregado, né? Muitos direitos, deveres estão claramente explicitados na CLT. Nós temos o Código Penal, né? Nós temos o Código Civil, e nós temos aqui, em atenção à CLT, as normas regulamentadoras, né? Que definem aí as questões de saúde, segurança e medicina do trabalho. Então, mas sempre teve essas leis de proteção ao trabalhador? Na verdade, não. Então, a gente vai ver aqui, do ponto de vista da, da, da ação sistemática de identificação dos perigos e das relações de causa e efeito no ambiente de trabalho com relação à saúde do trabalhador, foi Bernardino Ramazzini, um médico italiano, que relacionou uma série de doenças que afetavam os trabalhadores naquela época. Então, dependendo do local de trabalho, esse médico conseguiu estabelecer um nexo causal. Olha, quem trabalha na exploração de minérios corre uma grande chance de vir a desenvolver uma doença chamada silicose, pela exposição àquela sílica que fica em suspensão quando você está escavando ou explorando, né, aquela mina. Então, houve uma identificação gradual desse vínculo entre adoecimento do trabalhador e o meio de trabalho. Na Inglaterra, com a Revolução Industrial, né, como a gente disse, e a descoberta da máquina de fiar, a máquina a vapor e a descoberta da eletricidade, o ambiente de trabalho mudou. Surgiram novos perigos, novas fontes, né, de agressão à saúde do trabalhador, seja na questão respiratória, seja na questão mecânica de pressão, esmagamento de membros, cortes e ruído, né? Muitas pessoas, imagine, todos os teares funcionando, esse é um nível de ruído extremamente elevado que levou aí a muitas pessoas a desenvolverem a surdez profissional. Olha que interessante, em 1802, o Parlamento Britânico aprovou a primeira lei de proteção aos trabalhadores. Olha o nome da lei, Lei da Saúde e Moral dos Aprendizes. E colocava um limite de 12 horas de trabalho por dia, proibia o trabalho noturno, obrigava os empregadores a lavar as paredes das fábricas 2 vezes por ano e tornava obrigatória a ventilação das mesmas. Veja, olha que interessante, se tinha que ter uma lei para colocar um limite de 12 horas, você imagina quantas horas as pessoas trabalhavam. Eram escravos, praticamente, né? Se tinha que proibir o trabalho noturno, então as pessoas trabalhavam 24 horas. Se colocava pelo menos 2 vezes para lavar a parede da fábrica, você imagina como que era essa parede. E a ventilação obrigatória, quer dizer que as fábricas não tinham janelas, talvez por proteção ou mesmo minimização de perigo de furto ou fuga de trabalhadores, né? Porque eram todos escravos, pelo jeito. Então, olha como a situação do trabalho na dita Revolução Industrial também teve o seu efeito colateral de adoecimento do trabalhador. E no Brasil? A primeira lei de proteção ao trabalhador surgiu em 1919, né? E dizia que o trabalhador acidentado não precisava obter qualquer prova de culpa do patrão para ter direito à indenização. Por quê? Quase sempre o lado mais forte, né, que fala mais alto. Então, é muito fácil dizer, não, foi a culpa do trabalhador, ele que não fez o trabalho com segurança.
não vai se questionar se o empregador proveu as condições, as ferramentas, o processo, né, a demanda adequada no trabalho e que resultou no acidente. Quase sempre a culpa é do trabalhador. Na década de 30, começou o processo industrial brasileiro, foi criado o Ministério do Trabalho e aí estabeleceu-se uma jornada de trabalho. E hoje, é, vocês imaginam que a jornada de trabalho sempre existiu, né? 40 horas ou 44 horas semanais, né? Como é, por exemplo, atualmente. Mas foi a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, um decreto-lei de 1º de maio de 1943. Não é à toa que em 1º de maio é celebrado aí o Dia do Trabalho no Brasil. Então, o que a CLT faz? Ela estabelece várias obrigações trabalhistas que têm que ser cumpridas pelo empregador e pelo empregado também. Então, esses direitos e deveres, né, tenta equilibrar essa relação desigual que existe entre quem emprega e quem presta serviço, quem vende a sua competência, seus melhores anos de vida num trabalho em troca de uma remuneração. Então, ela cria dispositivos na área de segurança e medicina do trabalho, né? Institui a obrigatoriedade de CIPA nas empresas. Isso foi em 1944. Quer dizer, empresas que atendem os requisitos da norma regulamentadora vão ter que ter uma comissão interna de prevenção de acidentes. Por quê? Quem está realizando a atividade sabe onde existem os perigos e, portanto, pode indicar a CIPA, né, composta por representantes dos empregados, representantes dos empregadores, e aí juntos buscar uma solução para evitar a ocorrência de acidentes. Então, falei para vocês, a Lei 6.514, de 22 de dezembro de 1977, ela altera o capítulo 5 da CLT, relativo à segurança do trabalho. E essa portaria aqui de 1978, a portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, aprova as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Por quê? A lei é muito geral. Aí foi necessário haver uma portaria que aí regulamenta cada item, né? Ou seja, transforma, detalha os aspectos práticos daquela lei em deveres e direitos, né? Tanto a empregadores quanto a empregados. Então, na verdade, hoje existem, acho que mais de 35, com certeza mais de 35. A NR35 ele trabalha em altura. Deve ter umas 37, 38 normas regulamentadoras. A gente pode entrar, isso vai se atualizando ao longo do tempo. Inclusive, as próprias normas vão passando atualizações. Então, a gente começa lá com a NR1, a norma regulamentadora, que trata das disposições gerais na área de segurança e saúde do trabalho. Depois tem a 2, a 3, a NR4 trata do SESMIT, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. A NR5 trata da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A NR6 fala dos EPIs. A NR7 estabelece a obrigatoriedade de haver um programa de controle médico e saúde ocupacional. Então, quando você for fazer estágio, você tem que fazer um exame admissional. Quando você for contratado na empresa, tem o exame admissional, tem o exame periódico, tem o exame demissional. Isso é lei, uma norma regulamentadora e, portanto, tem força de lei, é obrigado as empresas cumprirem. A NR9 trata do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que estimula as empresas a ter ações preventivas de mapeamento dos perigos e cálculo dos riscos no ambiente de trabalho. Que riscos? Os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e riscos de acidentes, né, no ambiente de trabalho, tal como é
denominado nessas normas. Depois nós vamos falar com mais precisão o significado desses termos, perigo, risco, que nessas normas eles foram sendo utilizados como se fossem sinônimos, mas na verdade não são. E às vezes afirma-se a palavra risco quando na verdade se quer dizer perigo e vice-versa, o que não é correto. Mas o texto da norma está aí, então é importante sabermos fazer essa distinção. Para nós, engenheiros eletricistas, é muito importante, claro, conhecer todas as normas, mas principalmente a norma NR10, que trata da segurança em instalações e serviços com eletricidade, né? Para a engenharia mecânica, é importante a NR12, que trata de máquinas e equipamentos. A NR13, caldeiras e vasos de pressão. A NR15 trata das atividades e operações insalubres, estabelece os limites, né, a serem atendidos, né, no ambiente de trabalho com relação a diversos agentes, temperatura, nível de ruído, e exposição, né, a agentes químicos, físicos, biológicos, ergonômicos. A NR17 trata de ergonomia, ou seja, como adequar o ambiente de trabalho e o trabalhador e o processo para que não gerem doenças ocupacionais. Por exemplo, vocês na profissão na atividade de estudante, vocês tem riscos ergonômicos, né? Riscos de desenvolver uma lesão na coluna pelo mau posicionamento, né? Ou a inadequação entre a mesa de trabalho, a posição do monitor, o ajuste da cadeira, a questão do suporte para os pés, o tipo de mouse, né? O uso excessivo do celular, quer dizer, a atitude a sua postura física resulta em problemas de saúde por inadequação ergonômica. Então, a norma NR17, né, estabelece os requisitos necessários para isso. Por sua vez, a NR18 trata das condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. A construção civil, historicamente, ela é recordista em acidentes de trabalho. Isso tem sido alvo de muita atenção pelo Ministério Público, e principalmente devido à queda em altura. Por quê? Olha, as pessoas que trabalham na construção civil não têm qualificação necessária, as empresas construtoras não atentavam para a oferta adequada das ferramentas, dos instrumentos, dos equipamentos de proteção individual e coletiva, e os trabalhadores, grande maioria com baixo nível educacional, também não utilizavam adequadamente os equipamentos e há um histórico triste de acidentes na construção civil. A NR23 trata de proteção contra incêndios, né? A NR25, resíduos industriais, acho que essa aqui é a NR24, condições sanitárias e conforto nos locais de trabalho. A 26 é sinalização de segurança, a 33 em segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados e a 35 é trabalho em altura. Então, tem mais NRs, né, além dessas que estão listadas aqui, e a gente pode buscar essas normas regulamentadoras na própria internet. Estão disponíveis no site do Ministério do Trabalho. Bom, além disso, o que nós temos para proteger o trabalhador no Brasil? Bom, tem a Constituição Federal, né, de 5 de outubro de 1988, tem a legislação previdenciária, a Lei 8.212, a Lei 8.213 de 91, isso ligado ao trabalhador que atua, por exemplo, no serviço público. A Constituição Federal estabelece direitos a todos e deveres a todos os brasileiros e tem regulamentos e decretos específicos, como o Código Civil Brasileiro, o Código Penal Brasileiro.
tem convenções trabalhistas entre sindicatos, confederações, empresas, né? Tem legislações complementares na área de segurança e medicina do trabalho, tem legislações específicas no campo da vigilância sanitária, tem portarias, decretos, instruções normativas. Nós acabamos de sair de um período em que tivemos uma emergência, uma crise sanitária ligada à Covid-19, e vocês viram, né, as regras e as normas sanitárias tiveram que ser adequadas ao contexto. Então, o uso de máscara, álcool em gel, evitar aglomeração, todas essas condições foram utilizadas, né, dentro dessa emergência ou essa crise, né, essa pandemia, para evitar aí a proliferação do Covid-19 e, felizmente, hoje temos vacina para prevenção. Mas sempre importante os bons hábitos permanecerem. A higiene das mãos e, de certa forma, as boas práticas, né, tanto na saúde quanto no meio do trabalho, são ou devem ser permanentes. Alguma dúvida até agora? Pessoal, deixa eu dar uma paradinha aqui. Vamos voltar aqui. Alguma dúvida? Deixa eu ver, estamos com 53 pessoas na sala. Aos que chegaram um pouquinho depois, todo esse material está disponível para vocês no Moodle, tá? Eu estou fazendo essa leitura, esse comentário, e vocês fiquem à vontade para fazer perguntas ou contribuir com essa discussão. Se vocês perguntarem para os pais de vocês, né, como é o seu ambiente de trabalho? Todos vocês têm carteira de trabalho e previdência social? Vocês tiraram a carteira de trabalho? Alguém já tem registro na carteira de trabalho? Já trabalhou antes de vir fazer faculdade ou só estudou? Tá? Respondam para mim aqui no chat. Quem tem a carteira de trabalho e previdência social? CTPS. Quem tem? Coloca aí, sim ou não? Olha, o Adriano foi professor de inglês, Ana Clara tem, Roger tem, a Micaela também tem, Matheus. Olha, é um documento importantíssimo, né? Olha, trabalhou em posto de gasolina, né, Micaela? É interessante, ele tem riscos ali elevados no posto de gasolina, embora a pessoa não perceba, mas existem sim. Olha aqui. Se vocês pegarem a carteira de trabalho de vocês, tem lá os direitos e deveres, né, do empregador e do trabalhador, pelo menos faz menção ali. E é nessa carteira que é registrado o contrato de trabalho. Quem é o empregador, a data de admissão, a data de demissão, a sua inscrição no, no, no Sistema Nacional de Previdência Social, a sua inscrição no PIS, Programa de Integração Social. Então, a sua adesão ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, né, o FGTS. Então, a carteira de trabalho você vai usar quando você for aposentar para contar o tempo de serviço. Segundo as regras vigentes de aposentadoria, né, mulheres no Brasil se aposentam após 62 anos de idade, tendo contribuído pelo menos, se eu não me engano, 15 anos de trabalho. E acho que mais, acho que 25 anos. Os homens têm que contribuir, se eu não me engano, um pouco mais. Tem que ser, acho que 30 ou 35 anos de contribuição e idade acima de 65 anos. Então, tem aí uma regra de transição. Significa assim, enquanto vocês estão como estudantes e não têm registro profissional, não têm uma atividade remunerada, vocês, pelo imposto de renda de pessoa física, até 24 anos, vocês são considerados dependentes dos seus pais. Os seus pais fazem a declaração de imposto de renda, vocês são colocados lá como dependentes. Não é grande vantagem, não, porque o valor que é alocado por dependente é irrisório. Seria insuficiente para manter, né, uma família com aquilo que se atribui. Na verdade,
pagamos, né, mais tributos do que benefícios que recebemos. Mas é o mercado de trabalho, são as regras. Vocês vão fazer parte delas. Logo, logo, vocês vão estar pagando imposto de renda também. Por isso é importante exigir os seus direitos, né, porque vocês vão fazer parte disso. Né? Todos vocês, todos os seus pais pagam os impostos, né, que sustentam o serviço público, como, por exemplo, a Universidade Federal de Itajubá, de onde vêm os recursos do governo federal. Como chegam os recursos lá? Os impostos pagos por todos os brasileiros. Né? Então, veja, o ambiente de trabalho, ele, apesar de haver todos esses mecanismos de proteção ao trabalhador e também ao empregador, né? Porque o empregador ele tem direitos e tem deveres. Da mesma forma, o empregado tem direitos e tem deveres. E existe um conceito importante que ambos têm que conhecer: conceito de culpa e conceito de dolo. Quem de vocês sabe a diferença entre culpa e dolo? Vocês já ouviram falar? Olha, foi um homicídio culposo, foi um homicídio doloso. Qual a diferença entre culpa e dolo? Coisa de homicídio era tipo, o culposo é quando não tem intenção e o doloso é quando tem intenção. Isso, exatamente. Quer dizer, essa é a forma mais popular de classificar dolo e culpa, né? Então, vamos ver aqui, o conceito de culpa no acidente. A culpa é caracterizada quando no acidente é possível provar que houve negligência, imprudência ou imperícia por parte de alguém. Neste caso, cabe responsabilidade civil para a reparação do dano. Agora, o dolo fica caracterizado quando a pessoa que provocou o fato ou infortúnio agiu de forma intencional no sentido de provocar o acidente. Então, essa parte aqui é extremamente importante. Olha, quando agiu de forma intencional no sentido de provocar o acidente, no sentido de provocar o dano, né? Então, aí é um dolo. A culpa é quando é derivada de negligência, imprudência ou imperícia. Bom, agora para a gente falar de culpa, nós precisamos entender o que é negligência, o que é imprudência e o que é imperícia. Alguém sabe a diferença ou é tudo a mesma coisa? Negligência, imprudência e imperícia. Professor, Sim? a imprudência seria, por exemplo, uma pessoa que ela pode até ter a habilidade necessária, mas ela ignora os riscos ao seu redor ali no momento, então isso aí seria uma atitude imprudente. Aí a imperícia seria quando a pessoa ela não tem a habilidade suficiente para fazer Uhum. a ação. E qual que é o outro mesmo? A negligência. Assim, negligência é quando a pessoa simplesmente ignora algum procedimento, tipo, tem isso aqui para dar errado. Ela ignora e vai. Seria isso? Excelente. Vamos lá, vamos ver esses conceitos aqui juntos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Vocês estão vendo a minha tela? Então vamos ler juntos aqui, ó. O que é negligência? É o termo que designa falta de cuidado ou de aplicação numa determinada situação, numa determinada tarefa ou ocorrência. Falta de atenção, não tomando as devidas precauções, ausência de reflexão necessária, inação, indolência, inércia, passividade. Então, veja, a negligência, como o colega acabou de falar,
Aí eu negligenciei, eu fui descuidado, eu não tive a ação necessária, eu não agi preventivamente. Então, é uma negligência. Eu não segui uma regra básica. Então, nessa foto aqui, vocês veem aqui, né, o coração de uma pessoa, na radiografia, os pulmões e uma tesoura. Poxa, o que que essa tesoura está fazendo aqui? Alguém esqueceu de contar. Quando você vai fazer uma cirurgia, a enfermeira ela coloca uma certa quantidade de equipamentos cirúrgicos na bandeja. Então, antes de começar, tem que ser um certo número de equipamentos. A hora que terminou a cirurgia, tem que ter aquele mesmo número de equipamentos ali. Se está faltando um, ele ficou, perdeu, está dentro do corpo do paciente. Então, foi isso que aconteceu aqui. Uma inação, uma indolência, uma passividade, uma falta de cuidado, uma falta de atenção, não seguiu o procedimento que deveria fazer. Então, foi negligente, foi irresponsável, né? Sabia fazer, mas não fez. Então, a negligência está muito ligado à ausência de reflexão necessária, inação, indolência, inércia, passividade. Tá claro, pessoal? Todo mundo entendeu? Ó, isso vai cair na prova. Primeira prova vai ter para vocês diferenciarem negligência, imprudência e imperícia. Então, o que é imprudência? Vamos lá. Se a negligência é inação, inércia, passividade, na imprudência é uma ação intempestiva, né? Então, nesse caso aqui, ó, a imprudência é o ato de agir perigosamente. Aqui tem a ação perigosa, ação irrefletida, ação intempestiva, falta de moderação, precaução, violação das regras ou leis, um comportamento de precipitação. Então, dirigir com velocidade acima da permitida e não conseguir parar no sinal vermelho, invadindo a faixa de pedestre e atropelando alguém, é imprudência, né? Aqui, nesse caso, tem um trabalhador com 4 filhos voltando da escola e olha os perigos aqui, ó. Escapamento da moto, sem capacete, o veículo é para 2 pessoas no máximo, estão aqui 5 pessoas, então, sem fazer alusão ao local ou à situação social e econômica desse trabalhador, mas com certeza é uma imprudência. E a imperícia é a falta de perícia, é a inaptidão, a falta de qualificação técnica, teórica ou prática, ausência de conhecimento, incapacidade, falta de habilidade para a realização de uma atividade técnica ou científica, levando a gente em consideração que sabe ou deveria saber. Falta de habilidade ou conhecimento para realizar a contento um determinado ato. Então, aqui nesse exemplo, temos aqui uma criança no volante de um veículo, né? Aqui um exemplo de imperícia. Com certeza ela não tem a habilidade para conduzir o veículo. Aliás, nem enxerga, né? O campo de visão dela. E os pés, né? O veículo tem lá os pedais e tal, ela não vai conseguir. Então veja, na verdade é imperícia, não tem a perícia necessária. E o pai que deixou ela fazer foi imprudente, além de ser negligente também, porque o Código Nacional de Trânsito estabelece, né, maioridade para a atividade de direção veicular, desde que aprovado no processo de formação de condutores, né, para ter a Carta Nacional de Habilitação. Ficou claro a diferença entre negligência, imprudência e imperícia? Um aluno uma vez me fez uma pergunta. Ele falou assim, ó, Renato, tenho uma dúvida. Acho que não é muito crucial para meus estudos, mas eu poderia afirmar que toda negligência é uma imprudência, mas nem toda imprudência é uma negligência. Olha só.
Ele fez essa pergunta, eu respondi a ele aqui, ó, foi em 2012. Eu falei, vamos lá, vamos às definições. O que é dolo? Ação ou omissão voluntária. Veja, quando você age com a intenção de causar danos, ou quando você não age com a intenção de causar danos, que é voluntário, você está no que a gente chama de ato doloso. A omissão voluntária é dolosa, tá certo? Então, aconteceu o acidente por imprudência, excesso de velocidade, bebida ao volante, atropelou, e aí fugiu do local sem socorrer a vítima, omissão voluntária de socorro. Então, veja, a culpa é ato de negligência, imprudência ou imperícia. Então, a negligência é a omissão voluntária de diligência ou cuidado, falta ou demora no prevenir ou obstar um dano. Essa é negligência. É uma omissão voluntária. A imprudência é uma atuação intempestiva e irrefletida. Praticar uma ação sem as necessárias precauções, ou seja, agir com precipitação, inconsideração ou inconstância. Na negligência, a característica é a passividade. Na imprudência, a característica é a ação intempestiva. E a imperícia é a falta de habilidade, de experiência, né, de uma determinada função, profissão, arte ou ofício. Por exemplo, vocês estão estudando engenharia. Vocês não têm perícia para fazer um diagnóstico médico. Por outro lado, o médico não tem perícia, né, habilidade para fazer análise numa instalação elétrica. Então, você não é perito na área que você não tem formação, você não tem habilidade, não tem conhecimento, não tem a habilitação necessária. Então, esses são os termos. Então, o que caracteriza a negligência? É a omissão voluntária, inação, passividade. E no caso da imprudência, é a ação intempestiva, perigosa. Então, dentro dessa lógica, toda omissão voluntária, inação, passividade, é uma atitude perigosa. O ato de não fazer nada do que deveria fazer. Mas nem toda ação perigosa é somente devido à omissão voluntária, inação, passividade. Então, o que ele diz está correto, mas precisa ter essa reflexão definindo claramente cada um desses termos. Por quê? O juiz vai julgar em função do que caracteriza aquele acidente, quem esteve envolvido. Então, quando vocês fizeram 5W2H, no acidente que vocês vão identificar, vocês vão verificar essas condições: negligência, imprudência, imperícia, dolo ou culpa. Foi claro, pessoal? Alguma pergunta? Deixa eu voltar aqui. Alguma pergunta em relação a negligência, imprudência, imperícia caracterizam a culpa? Então, um evento culposo por negligenciar, por atitude passiva, né? Inação, negligência. Imprudência, atitude intempestiva, irrefletida, né? E imperícia está ligado à falta de habilidade, qualificação, conhecimento para exercer uma atividade ou função. Essas três condições caracterizam a culpa. E o que é o dolo? O dolo é a ação ou a inação voluntária, quando há intenção de praticar o ato. E isso é importante nos estudos envolvendo comportamento das pessoas no trabalho. Aí tem um outro aspecto que vou aproveitar e vou colocar aqui para vocês. Vocês sabem a diferença entre urgência e emergência? Vou voltar aqui. Alguém sabe?
urgência e emergência. Qual a diferença entre urgência e emergência? Você vai no hospital, aqui na Unimed ou na Santa Casa de Itajubá. Quando que aquele atendimento é uma emergência, quando ele é uma urgência? Bom, se você vai no hospital, com certeza porque é uma urgência. Você não pode esperar uma consulta médica na próxima semana. Você está passando mal, você está com febre, ou então você teve um torcicolo. Então, é uma urgência médica. Você vai lá, né, aguarda o atendimento, né, mas é uma emergência médica. O que é uma emergência médica? Que não pode esperar, que tem que ser atendido de imediato, né? É, por exemplo, parada cardiorrespiratória, ou então uma hemorragia. Não dá para esperar. É uma emergência médica. Existe risco de morte, né, se não for atendido. Então, a diferença entre emergência e urgência está justamente nesse aspecto. A emergência corre risco de morte, tem que ser atendido imediatamente, senão a vítima vai a óbito. A urgência requer uma atenção, por exemplo, uma fratura. Poxa, a pessoa foi jogar futebol, né, levou um confronto, né, pela disputa da bola, levou um chute na canela e quebrou. Se a fratura não envolve hemorragia, então não é uma emergência, é uma urgência. Tem que colocar o osso no lugar, né, alinhar e imobilizar com gesso e 3 meses esperando haver o processo de calcificação. Agora, se na fratura exposta ou houve rompimento de uma artéria, então é uma emergência. Por quê? Porque hemorragia é uma emergência médica. Senão todo o sangue da pessoa vai embora e pronto, vai a óbito. Foi claro, pessoal? Perguntas? Então, está entendido a diferença entre emergência e urgência? Então, emergência não pode esperar, tratamento imediato. Então, parada cardiorrespiratória são sempre emergências. Agora, urgência são necessidades de assistência médica por dores, mal-estar, sem risco de morte. Mas que, claro, se a pessoa não está bem, ela não vai esperar uma consulta ambulatorial na semana seguinte para, né, consultar o médico e prescrever um medicamento. Agora, fratura, dependendo do comprometimento, pode ser uma urgência ou pode ser uma emergência. Se houver hemorragia, é emergência. Entorses e luxações são geralmente urgências médicas. Agora, uma outra coisa também, normalmente o pessoal confunde. O que é plantão e o que é sobreaviso? Então, vamos lá. Ó, estabelecimento que estiver sujeito a receber casos de emergência tem que ter uma equipe de plantão. Por quê? A emergência não tem que ser atendida imediatamente? Então, tem que ter um médico de plantão para atender. Se alguém chegar lá, olha, está com uma parada cardiorrespiratória, o médico que está no plantão tem que ser capaz de fazer a reanimação cardiopulmonar, né? Agora, tem um ortopedista. Olha, a fratura de um osso do corpo, ele, às vezes você chega no hospital, não tem um ortopedista, mas tem um ortopedista de plantão ou de sobreaviso. Por quê? Se houver um acidente automobilístico, com fratura, com hemorragia, não dá para esperar, né? Deixa o osso quebrado, vamos consertar só as artérias, depois, na semana seguinte, no dia seguinte, o ortopedista vem para consertar o osso. Não, já está com a pessoa aberta, já conserta tudo. Primeiro, aquilo que é mais urgente, que é a questão da hemorragia, e já aproveita e coloca o osso no lugar, os pinos, as placas, e aí fecha, costura Então, veja, o sobreaviso
a pessoa não está no hospital. O médico está de sobreaviso. Então, ele tem um BIP e o hospital vai chamá-lo. Quer dizer, ele tem que estar na cidade, não pode viajar. Agora, o plantão, ele está lá, né, disponível para o atendimento. Então, essas são as diferenças importantes aqui. Negligência, imprudência, imperícia e culpa e dolo. Todo mundo entendeu? Alguma pergunta? Bom, então tem mais alguns aspectos importantes. O que é dano moral? Ocorre quando existe ofensa ou desrespeito a uma pessoa. O que é responsabilidade civil? Ora, a responsabilidade civil é aquela que obriga a quem, por ação ou omissão, que causou dano a outra, a reparar o dano através de uma ação indenizatória. Então, é pagar os custos. Então, por exemplo, você bateu o carro, você estragou o carro da outra pessoa. Você tem a responsabilidade civil de pagar os custos de reparo daquele veículo. Se você tem seguro, você aciona o seu seguro vai pagar aquele dano, né, se você foi o responsável pelo acidente. Ou, se você não foi, o seguro vai pagar os seus danos e cobrar da outra seguradora os valores gastos, né? É assim que funciona. A responsabilidade criminal é quando ocorre o crime na forma de culpa ou dolo. Então, se você bebeu, dirigiu, provocou um acidente, causou dano, que exige responsabilidade civil, e causou morte. Então, a responsabilidade criminal. Aí, é, a pena é reclusão, né? E aí, quantos anos de reclusão, tem que ver o Código Penal. Por isso que tem o Código Civil de responsabilidade civil e o Código Penal de responsabilidade criminal. E o que é a responsabilidade solidária? É quando um contratante, né, ou contratada não observa condições mínimas de segurança para os seus trabalhadores. O juiz pode entender, embora aquele empregado de uma empresa terceirizada, houve negligência por parte da empresa contratada e da empresa contratante. E isso resultou na morte da pessoa ou em qualquer dano. Então, ele pode atribuir a responsabilidade também ao contratante, né? Quem contratou o serviço. Então, isso é o que significa responsabilidade solidária. O termo solidária aqui não é que você vai pagar os danos do outro, não. Você tem culpa, né? Você não contratou bem. Tem culpa em elegendo, culpa em custodiando, culpa em comitendo. Esses termos são usados num fórum, né, em questões jurídicas, para justamente caracterizar as responsabilidades civis e criminais das partes envolvidas. Por que é importante essas coisas, pessoal? Eu espero que nenhum de vocês esteja envolvido em nenhum acidente ao longo da sua vida profissional. Mas se estiver, você pode ser chamado a depor, né, numa investigação, e aí identificar, saber desses conceitos é importante, até para se proteger. O melhor mesmo é a prevenção, para que não ocorra o acidente. Tranquilo? Alguma pergunta? Então vamos em frente. Olha, existem sistemas, né, de proteção da saúde do trabalhador em diversos níveis. No caso da CLT, nós temos o INSS, o SUS, né, que atende a todos os brasileiros. No caso do servidor público federal, tem vários outros sistemas. O objetivo é semelhante, ou seja, é prover
né, uma vigilância dos locais de trabalho, da saúde do trabalhador, né, a ter programas de prevenção, ter equipes, né, capazes de avaliar as condições, os processos de trabalho e garantir que o trabalhador não adoeça em função do trabalho. Até por uma questão econômica. Um trabalhador adoecido é uma perda de produção, isso tem impacto nos resultados financeiros da empresa. Então, interessa a saúde e segurança de todos os trabalhadores. E o termo higiene ocupacional foi utilizado durante, acho que, o início, né, da implantação desses sistemas de prevenção de acidentes e promoção da saúde do trabalhador, porque a maioria dos ambientes industriais, o principal problema que se tinha era a falta de higiene, associado à falta de segurança. Então, falava-se em higiene ocupacional, quer dizer, a limpeza do ambiente, organização dos processos e todo tipo, não só ambiente fabril, a indústria ainda hoje é considerado um local de alto risco. Todos os tipos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, né, e de acidentes. Então, mais modernamente, fala-se em saúde e segurança do trabalho, higiene e medicina ocupacional, né, tem caído em desuso. Então, o que é segurança do trabalho? É o conjunto de ações e medidas adotadas em um processo de trabalho que tem como finalidade prevenir acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, né? Então, você precisa ter ações e medidas preventivas, tanto para evitar acidentes, quanto para prevenir doenças. E o trabalho feito com saúde e segurança melhora a qualidade de vida e melhora a produção também, né? Veja, por exemplo, se você, como estudante, se você tem um processo de estudo, num ambiente de estudo adequado, o resultado é uma aprendizagem eficaz, né? Você não só aprova nas disciplinas que você cursa, mas você aprende com significado para a sua vida e para a sua profissão. Então, significa que você está desenvolvendo uma atividade com saúde e segurança. Que tipos de ações e medidas preventivas podem ser adotadas? Ora, tem ações preventivas de caráter técnico, de caráter administrativo, educativas, de engenharia, organizacionais, ambientais. Então, existem diversas formas de você prevenir o adoecimento do trabalhador ou prevenir a ocorrência de acidentes. Agora vem uma pergunta. Na opinião de vocês, quem é o responsável pelas ações de segurança do trabalho? Vou fazer uma enquete aqui. Vamos lá. Estou aqui no chat. Quem é o responsável pela segurança no trabalho? Então, saúde, segurança e medicina do trabalho. Quem é o responsável? Responsável. Quem que vocês acham que é o responsável? Vamos pegar o exemplo mais próximo de vocês, na Unifei. Quem é o responsável pela saúde, segurança e medicina do trabalho na Unifei? O Adriano colocou uma afirmação aqui, em maior parte o empregador, né? O empregador é que tem a maior responsabilidade pela saúde, segurança e medicina do trabalho. Até porque ele está empreendendo o negócio e faz parte dos riscos do negócio ele fornecer as condições e os processos para que o trabalho seja feito com saúde e segurança. Mas e o empregado? O empregado não tem responsabilidade
na realização do trabalho com saúde e com segurança? E as pessoas que são terceirizadas, que estão trabalhando na empresa, também não são responsáveis? Por exemplo, o pessoal da limpeza na Unifei não são responsáveis pela saúde e segurança do ambiente do trabalho na Unifei? Então, a resposta, pessoal, é bastante óbvia. Vocês já viram aqui. A responsabilidade é de todos, né? O envolvimento de todas, é claro, se você perguntar, na ocorrência do acidente, quem responde diretamente? Olha, é o gestor imediato e o representante máximo daquela empresa. Então, o presidente da empresa, diretor, gerente, supervisor, o chefe, o coordenador, quer dizer, todos os que estão envolvidos na hierarquia de gestão da empresa são diretamente chamados, né, a esclarecer e responsabilidade civil e criminal na ocorrência de acidentes. Agora, e os trabalhadores? Os trabalhadores também têm responsabilidade no trabalho. Então, na verdade, não se consegue fazer segurança só a partir da ação do empregador. O empregador tem o capital, ele tem a obrigação de prover as condições estabelecidas pela CLT. Mas, se ele prover as condições e o empregado não cumpre as normas de saúde, segurança e medicina do trabalho, é difícil você construir segurança. Então, tem que ter o envolvimento de todos. Foi claro? Deixa eu voltar aqui. Alguma pergunta, pessoal? Então, olha, são vários conceitos que nós estamos vendo nessa aula de hoje. Nós vimos conceitos de o que é segurança, o que é segurança no trabalho, que é um conjunto de medidas que podem ser de diversos níveis técnicos, administrativos, de processos, de engenharia, que promovam a saúde, a segurança e a medicina no ambiente de trabalho. Vimos a definição de dolo e culpa, a definição de negligência, imprudência e imperícia. Vimos a definição de emergência e urgência. Agora nós vamos ver a definição de dois termos que são importantíssimos, que fiquem bem claros para vocês. É a definição de perigo e risco. Então, vamos ver primeiro. O que vocês entendem por perigo? Gostaria de ouvir vocês. O que é perigo? Diz aí, Gabriel. Professor, a gente pode chamar perigo algo que ameaça ali a segurança do ambiente de trabalho? Olha, o Markson também disse isso. A ameaça. O perigo é uma ameaça. Mas o que mais? O que mais a gente pode... Como é que eu defino perigo? É algo que oferece risco? É algo que oferece risco. Mas aí você precisa saber o que é risco. Não é? Percebe que o que é perigo, de fato? Então, a gente usa as palavras sem se atentar muito à definição. E é por isso que nos documentos normativos, nas normas regulamentadoras, nas leis, há situações que se misturam, falando perigo quando quer dizer risco e falando risco quando, na verdade, quer dizer perigo, ou outros termos. Então, o Gabriel colocou aqui, que seja algo que pode ferir o indivíduo. Perfeito. A noção de perigo está ligado à capacidade de causar danos. Não é isso? Não? Então,
sempre quando se fala, é o perigo, né? Olha, cuidado, perigo. Então, você vai numa praia, tem uma plaquinha escrito assim, ó, nesta praia tem tubarões. Que você já fala, opa, perigo, né? Ou você está indo para o laboratório, está indo para a sala de aula na Unifei, e a moça da limpeza está lavando o chão. Então, ela coloca um triângulo amarelo ali, indicando para você, opa, perigo. Perigo do quê? De haver um dano, você escorregar, cair, quebrar a perna, haver uma torção, né? Ou que outra situação, né, que indica perigo? Um cruzamento. A placa de pare, quando você chega, está escrito pare em vermelho. Todas as placas, né, que são vermelhas, elas indicam uma obrigação. Você tem que parar, né? Não é apenas uma advertência, uma sinalização, né, mandatória, né? Por quê? Porque existe um perigo de haver uma colisão se você atravessar sem parar. Você tem que parar e olhar para ver se está livre. Agora, então, veja, o perigo tem duas componentes. Uma vocês acertaram, que é a, a capacidade de resultar em um dano, uma condição com potencial de causar um dano. E o que é dano? O que é dano? O dano pode ser um dano à saúde da pessoa, pode ser um dano físico, patrimonial, pode ser um dano é, é, ambiental. Por exemplo, se um caminhão transportando óleo diesel sofre um acidente na Fernão Dias e todo aquele conteúdo de óleo diesel cai num córrego, né? Aquilo é um dano. Pode não ter sofrido, bom, ter o dano material, o caminhão que, né, foi, num acidente, foi avariado. Mas o dano ambiental representa um prejuízo muito maior do que o valor do caminhão. Porque aquele óleo diesel vai matar todas as espécies existentes naquele curso d'água, né? E vai ser difícil retirar essa mistura água-óleo diesel que vai continuar descendo o rio e fazendo estragos afora. Então, o que é o perigo? Então, uma componente é uma condição com potencial de causar dano. Agora, tem uma outra coisa importante. Uma montanha, né, um lugar alto, né, a cordilheira aqui nós estamos na Serra da Mantiqueira, né? Se você vai na Pedra do Baú, é um perigo? É uma condição. A elevação em relação ao nível do solo, você tem a força da gravidade, que pode trazer você para baixo a uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas se você não estiver lá, existe o perigo? Então, mesma coisa, você vê a placa na praia, tubarão, nesta praia tem tubarão. Você está no mar? Não. Então, existe a condição com potencial de causar danos, que é a presença do tubarão na praia. Mas você está na praia? Você está dentro da água? Não. Então, você não está exposto à condição com potencial de causar danos. Existe a altura. Nossa, que prédio alto. A reitoria da Unifei tem lá 30, 50 metros de altura. Nossa, a altura da... Tá bom. Um objeto lá em cima, uma pessoa lá em cima, se ele estiver lá exposto àquela altura, há um potencial de haver dano, se ele cair daquela altura. Mas ele está exposto? Não. Então não há um perigo. Então veja, para haver o perigo, é preciso haver a condição danosa, ou que possa ser convertida em dano,
e é preciso haver a exposição do trabalhador àquela condição perigosa. Isso é o perigo. Tá certo? Ficou claro? Veja, o perigo é a exposição a uma condição com potencial de causar dano, de resultar num acidente. Tá claro, pessoal? Isso é perigo. Exposição e condição perigosa, ou condição com potencial de causar dano. Isso é extremamente importante. Por quê? Vocês vão ver que misturam sempre perigo e risco, que na verdade são duas coisas, né, bastante distintas. Então, se eu falei de perigo, agora vamos falar de risco. O que é risco? O que vocês acham que é risco? Por exemplo, onde que você corre mais risco de morte? Num acidente de trânsito na Fernão Dias ou num acidente de avião saindo de Guarulhos, indo para Brasília? Onde que você acha que o risco é maior? O risco de morrer é maior? No acidente aéreo ou no acidente automobilístico? Professor, Sim. eu acho que aí é porque, tipo, o acidente aéreo ele é menos provável de acontecer. Ótimo, Mas você falou uma caso ele palavra. aconteça, ele é fatal Ó, 90% das vezes. então você falou duas coisas importantes para definir o risco. Um é a probabilidade de ocorrência do acidente. Probabilidade. E o outro é a gravidade daquele acidente. Tá certo? Então veja que falar de risco ou classificar o risco, risco baixo, risco médio, risco alto, eu tenho que calcular. Por isso que risco não é perigo. Risco é um número, é uma gradação da probabilidade e da gravidade de um evento danoso acontecer. Então, o risco, a gente diz que é igual, eu posso até colocar assim, ó, risco é igual a probabilidade vezes a gravidade. Tá vendo? Eu preciso saber. Então, falei para vocês de acidentes aéreos. A probabilidade é baixa. Por quê? Pela quantidade de pousos e decolagens que acontecem no mundo todo, um em cada 10, 100 milhões de pousos e decolagens que não tem sucesso. Então, a probabilidade é baixa de acontecer. Agora, a gravidade é elevada. Se acontecer, o avião cair, a gravidade é fatal, como você mesmo acabou de dizer. Agora, se é um produto, vamos pensar, e acidente de trânsito? Olha, a probabilidade é alta e a gravidade também é alta. Morre mais gente de acidente de trânsito do que ataque cardíaco no Brasil. Então, veja, o risco, quando você combina as duas coisas, probabilidade e gravidade, o risco de morte é maior num acidente automobilístico do que num acidente aéreo. Porque a combinação de probabilidade e gravidade, né, você tem uma baixíssima probabilidade de acidente aéreo e uma gravidade elevada. Se você tiver um acidente automobilístico, uma probabilidade média e uma gravidade média, essas duas coisas combinadas fazem com que o risco de acidente automobilístico seja muito maior do que o risco aéreo. Esse exemplo ficou claro? Então, veja, risco é um número, é uma graduação, né, do quanto você tem de probabilidade
e de gravidade na ocorrência de um dano, se houver a exposição do trabalhador àquela condição. Percebe que perigo é uma coisa, risco é outra? O Gabriel está colocando assim: podemos considerar que o risco é algo sempre presente, mas com diferentes níveis de chances e danos dependendo da situação. Exatamente isso. O risco, olha a formulazinha, Gabriel. O risco é essa combinação de probabilidade da ocorrência de um dano e a gravidade desse dano, se o acidente vier a acontecer. Agora, o que é o perigo? O perigo é a exposição a uma condição com potencial de causar danos. Essa definição é extremamente importante. Vocês têm que gravar bem isso, ficar bem claro, né? O que é perigo, o que é risco. Ficou claro? Alguém tem algum outro exemplo que gostaria de compartilhar? Muito bem. Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Olha só. Aqui, ó, corrigindo o que está escrito, o perigo está faltando aqui, a exposição a qualquer situação que tenha potencial de causar um dano, uma lesão, ou doença, ou avaria. Está faltando a exposição aqui. Tá certo? Então, e a definição de perigo requer duas componentes: a exposição a uma condição com potencial de causar danos. Agora, o risco é a combinação da probabilidade da ocorrência de um evento perigoso e da gravidade do dano ou prejuízos que poderão resultar caso este evento venha ocorrer. Então, aqui, ele define o risco é a exposição ao perigo e a gravidade do dano. Ou seja, a exposição é a probabilidade, né, que está ligada à exposição do trabalhador naquela condição e a gravidade, se aquele dano vier a ocorrer. E aí, alguns termos importantes que vocês vão ouvir está ligado à avaliação de riscos. Veja, avaliar risco significa calcular o risco. Porque você tem que calcular duas coisas. Tem que calcular a probabilidade e tem que calcular a gravidade. Tá certo? Então, para você classificar o risco entre baixo, médio ou alto, você precisa avaliar todas as condições e as exposições, né, perigosas dentro do ambiente de trabalho. Ou seja, você tem que avaliar as situações de não conformidades referentes ao processo de trabalho, para você calcular probabilidades e, a partir daí, calcular as gravidades. E aí você define o potencial ou a criticidade em termos de risco pequeno, risco médio, risco grande, ou risco tolerável, risco leve, risco moderado, risco grave, risco crítico. Aí você põe numa régua. Aí você classifica. A empresa classifica se ela aceita ou não correr aquele risco. Porque, veja, existe risco zero de acidentes? Vocês acham que existe risco zero? A empresa fala assim, não, aqui o risco é zero de acontecer um acidente. Será que a probabilidade é zero e a gravidade é zero também? Você teria que ter probabilidade zero de acontecer e gravidade zero. E dadas as condições e os processos de trabalho, é praticamente impossível você garantir que haja risco zero. Na verdade, não existe. O que se faz é administrar o nível de risco tolerável com medidas de controle adequadas, né?
E aí nós vamos falar de medidas de controle também. Então, por exemplo, eu vou colocar para vocês uma expressão aqui, e vocês me ajudem a entender essa. Olha, o risco, ele é diretamente proporcional ao perigo e inversamente proporcional às medidas de controle. Olha que interessante que eu estou colocando aqui para vocês. Ó. Quanto maior o perigo, maior o risco. Por quê? Quanto maior a exposição a uma condição com potencial de causar danos, maior vai ser o risco, e maior vai ser a probabilidade de haver um acidente. Se tem muitas pessoas na praia que tem tubarão, em algum momento o tubarão vai morder uma delas. Tá certo? Agora, se não tem pessoas na praia, porque está frio e tem o tubarão, o perigo é zero. Se o perigo é zero, o risco tende a ser baixo também, ou praticamente baixo, porque o tubarão não vai ter, se a pessoa não está lá, não vai acontecer o tubarão atacar uma pessoa. Então, como que a gente controla riscos? Primeiro, a gente tem que identificar os perigos. Quais são os perigos? Existe exposição? Existe condição com potencial de causar danos? Ah, existe. Então, vamos definir as medidas de controle. Então, se eu tiver medidas de controle adequadas, ele está no denominador dessa equação. Quanto maior as medidas de controle, menor vai ser o risco. Por isso que fazer segurança do trabalho é praticamente entender essa equação aqui. Risco é diretamente proporcional ao perigo, que tem a ver com exposição do trabalhador à condição com potencial de causar dano, ou riscos à saúde, ou avarias, e inversamente proporcional a medidas de controle, né? Pois é. Agora, olha essa equação aqui, e vocês vão me dizer se vocês conhecem essa equação aqui, ó. E aí nós vamos conversar na próxima aula sobre ela. O que é essa equação aqui? Como é que chama essa equação? A segunda equação aqui. Marcos sabe? Bruno? Rogério? Giovanni? Tiago? Gabriel? Lei de Ohm. Daniel respondeu. É a lei de Ohm. V igual a RI. O I é igual a V sobre R. Então, veja, se eu quero controlar a intensidade da corrente, qual a maneira mais segura? Não ter tensão, né? Eu não quero evitar o choque elétrico, então qual a maneira mais segura de trabalhar com eletricidade? Não ter eletricidade, não ter tensão, né? Não ter diferença de potencial, porque vai dar zero sobre a resistência do corpo da pessoa, zero sobre R. Então a corrente vai ser zero, não tem tensão, trabalha desenergizado. Agora, se eu for, mas eu tenho que trabalhar com tensão, não dá para desligar, senão vai ficar a cidade no escuro. Eu tenho que trocar, consertar aqueles condutores lá no poste e com a rede energizada. O que eu tenho que fazer? Aumento a isolação. Trabalho com bastões isolantes, com luvas, com uma cabine, né, elevada por uma haste que está isolada do potencial terra. Então, eu trabalho ao potencial, mas o ser humano isolado. Então, se o R aqui fica muito grande, né, um número pequeno dividido por um número muito grande, dividir por infinito, tende a zero. Então, aqui, se eu quero controlar a corrente, o que eu faço? Isolação, aumento a resistência, aumento a isolação, reduzo a tensão. Aí eu consigo controlar a corrente. Se eu quero reduzir riscos, eu elimino perigos, elimino a exposição, elimino
as condições com potencial de vir a resultar num dano. Então, se eu reduzo essa exposição, ou reduzo a condição, eu estou controlando riscos. Ou, se eu aumento, quando eu não consigo reduzir a exposição do trabalhador, ele tem que trabalhar naquele ambiente, não consigo reduzir a condição que possa causar dano, ruído no ambiente industrial. Você reduz até um determinado limite, aí você não consegue reduzir. A máquina vai ter que operar, vai gerar ruído, por mais silenciosa que seja. Então, você põe a medida de controle. Medida de controle coletiva, com barreiras, né, isolamento acústico e tal, e a medida de controle individual, que é a proteção auricular. Então, quando eu aumento as medidas de controle, eu diminuo o risco, que é a probabilidade e a gravidade de um trabalhador vir a ter surdez ocupacional. Tá claro? Bom, eu acho que com isso nós trabalhamos muito bem os principais conceitos de segurança no trabalho. Definição de o que é segurança, o que é perigo, o que é risco, o que é medida de controle, o que é culpa, o que é dolo, o que é negligência, o que é imprudência, o que é imperícia, o que é urgente, o que é emergente. Ou seja, urgência e emergência, né? Então, esses conceitos vão ser fundamentais para vocês entender a legislação que envolve segurança do trabalho e por que muitas medidas buscam atuar nessas grandezas de reduzir o perigo, reduzir a exposição, reduzir a condição perigosa. Por quê? Para reduzir a probabilidade e a gravidade da ocorrência do dano. Ou seja, gerenciamento de riscos passa por mapeamento dos perigos e definição das medidas de controle. Assim como em engenharia elétrica, eu quero controlar corrente. Então, o que eu faço? Eu controlo tensão e defino o valor das resistências que eu quero ter naquele percurso onde eu não quero passar a corrente, né? Então, a lógica é similar. E é com base nessa lógica que, didaticamente, nós vamos discutir vários conceitos de segurança ao longo desse curso. Então, lembrando vocês, vocês têm, para quarta-feira que vem, que fazer aquele desafio investigativo que trata de encontrar uma notícia de um acidente envolvendo eletricidade e aplicar o método 5W2H. Identificar o que aconteceu, quem esteve envolvido, quando aconteceu, onde aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu, quanto custou o acidente. O que você faria para que aquele evento não voltasse a acontecer. E agora eu peço que vocês registrem as presenças de vocês. Então, basta você digitar aí, né? Presente, o Vinícius está presente, o André está presente, o Breno está presente, o Lucas, o Maikson, o André Miguel. Professor, eu não estou Sim. conseguindo digitar no chat. Lúcia Rinaldi. Isso. Lúcia Rinaldi está presente. Pronto, Obrigada. digitei para você. Diogo também. Tiago Ferreira. Maravilha. Tony, Ana Carolina, Matheus. Olha só, é importante que vocês acessem o Moodle e todas as aulas vão ser gravadas, assim como foram 2020, 2021, 2022. E essa aula vai estar gravada lá também e disponibilizada. Se você tiver dúvidas, professor, eu não lembro mais como é que é a definição de perigo, risco, volta e assiste a aula novamente. Ou então, assistam os vídeos que estão disponibilizados lá. Tem muita informação. Muita informação. Você vai aprender de segurança o quanto você se dedicar a buscar essas informações. Se você encontrar
materiais, ou vídeos, ou situações interessantes sobre o uso desses conceitos, por favor, compartilhe. Me manda um e-mail, aí eu compartilho com todos os outros colegas e coloco lá no Moodle também. Dessa forma, nós vamos, assim, construindo junto esses conceitos. E, ao final, vocês vão ampliar a compreensão do que é fazer segurança no trabalho. E, principalmente, o que é fazer segurança no trabalho com eletricidade, que não tem cheiro, não tem cor, mas pode matar. Tá bom? Então, eu agradeço aí a participação de vocês. Lembrando que vocês têm tarefas para fazer lá no Moodle e prazo é quarta-feira para o primeiro desafio investigativo. Não deixem para a última hora. A última hora é inimiga de vocês. Eles não vão fazer um trabalho bem feito. Pesquisem, façam a apresentação PowerPoint com a notícia, respondendo as perguntas que foram colocadas no desafio investigativo. O primeiro trabalho de vocês. Tá bom? Muito obrigado e uma boa noite a todos.